O meu nome é Letícia Marques Padilha, sou advogada vinculada à OAB-RS. Estou aqui hoje em nome do movimento independente 50-50 Advogadas Gaúchas e hoje nós vamos entrevistar a nossa convidada, juntamente com a minha colega Denise, né? Hoje a nossa convidada é a Lilian Rocha. Ela é formada em farmácia e bioquímica pela URGS e também é escritora pela Academia de Letras do Brasil, seccional Rio Grande do Sul. Lilian, é um prazer estar contigo, eu e a Denise estarmos aqui contigo hoje para conversar um pouco, para falar um pouco do nosso movimento e saber um pouco de ti, do teu trabalho. Então, Lilian, eu gostaria dessa tua trajetória, que nós somos colegas também da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, OAB-RS. Eu gostaria que tu contasse um pouco para a gente, conversasse um pouco com a gente sobre essa tua trajetória como escritora, como mulher negra. Como foi a tua caminhada até aqui, hoje tu sendo uma pessoa referência, conhecida aqui no Rio Grande do Sul? A gente gostaria de saber, passar para o público um pouco dessa tua trajetória. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, de poder estar contigo aqui, Letícia, e com a Denise, e colocar assim que, na realidade, desde muito cedo, eu sou a caçula de uma família que tem mais 2 irmãos, e ao chegar na minha família, o meu pai era oficial de justiça, então é um servidor público, né, e como eu, sendo a caçula, já cheguei numa família que já estava financeiramente um pouco mais estabilizada que a maioria das famílias negras do Brasil, né? E eu comecei a me interessar muito por livros, assim que eu me alfabetizei, eu comecei a escrever já desde muito cedo, e comecei a ler os livros dos meus irmãos, dos meus pais, até que não tinha mais livros na minha casa, e eu pedi para minha mãe então me levar na biblioteca do SESI, que ficava no centro de Porto Alegre. E eu me lembro que na caderneta da biblioteca, a foto era do meu jardim de infância. Então, eu sempre fui uma apaixonada por livros, e ao mesmo tempo, com essa questão da escrita, eu também sempre fui uma apaixonada pela música. Eu tinha 6 anos de idade, meu pai me deu um violão e colocou em cima do guarda-roupa e disse que quando eu tivesse idade, eu iria estudar música. Com 10 anos, eu fui para estudar no Liceu Palestrina. Eu fiz violão popular e fiz violão clássico. Mas uma coisa que eu queria deixar bem marcado é que a minha família sempre frequentou os clubes negros do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre. A minha mãe participou do Marcílio Dias, do Prontidão, do Sociedade Floresta Aurora, né? O meu pai da mesma forma. Então, eu nasci no meio onde a cultura negra sempre foi muito valorizada e muito importante, né? Depois, mais tarde, eu me aliei ao SECUNE, que é o Centro Ecumênico de Cultura Negra, né? No qual eu fiz parte do coral de lá, eu fui regente do coral, e depois eu participei de um curso de extensão que era realizado com o SECUNE, com ensinos, chamava Africanidades Universidade Livre. E lá eu tive contato, então, com a história que a gente nunca estudou nas escolas, né? Saber a nossa verdadeira história, que não parte da escravidão, mas que é bem anterior a isso, que é muito rica. Então, a partir daí, eu comecei a escrever em cima da literatura negra brasileira, né? E também, nessa época, eu entrei no SECUNE nos anos 90 e poucos, né? E eu me formei na URGS em 84, me formei em farmácia em 88. Eu fui a única negra no curso de farmácia durante esse período, né? Entraram depois uma outra colega, e tinha um colega negro que estudava comigo nesse período de 84, 88, mas praticamente no curso de farmácia eu fui a única negra, né? Então, essas bases familiares e essas bases desses movimentos negros que então eu conheci posteriormente até a faculdade que eu fiz parte, né? Que o SECUNE foi nos anos 90 até o início dos anos 2001 que eu fiz parte do SECUNE, mas mesmo assim me fortaleciam para ter uma trajetória, né? E depois veio a questão de querer
trazer um pouco da literatura que nunca foi ensinada para nós na escola, né? Eu fiquei sabendo, através do Secune, que existia um CUT, existia uma Conceição Evaristo, existia um Cruz e Souza, mas na época do cânone mesmo, a gente, claro, lia Machado de Assis, lia Lima Barreto, mas Machado de Assis a gente nem sabia que era negro, né? Ficou sabendo há poucos anos, né? Então, na realidade, com o passar do tempo, eu também fui procurando referências com relação a isso. É claro que a gente vai fazendo outras coisas da vida da gente, né? Mas depois de 2011 eu retomei a questão da literatura porque eu achei que era fundamental do que eu escrevia, o quanto outras pessoas, né, da minha etnia, da minha raça, eu poderia contribuir. Então, em 2012, eu fiquei sabendo, através do meu irmão, Kleber Rocha, morava em Brasília, mas me mandou um e-mail dizendo assim, olha, Leon, tem um pessoal que fazia parte do Secune e que também está com a Vera Lopes, está com a Maria Cristina, que estão fazendo um sarau em Porto Alegre que eu acho que tu vai gostar muito. E daí, em 2012, eu retomei a questão da cultura, da arte, ser um movimento também, um movimento pelo social e pela questão do movimento negro, né? Então, eu ingressei no Sarau Supá Poético, hoje eu faço parte da coordenação do Sarau e faço parte da Associação Negra de Cultura, que foi criada pelo Oliveira Silveira, né? Então, através disso, eu comecei a fomentar, porque eu fazia parte de vários outros saraus aqui em Porto Alegre. Meu trabalho já estava sendo reconhecido nessa época como escritora, mas eu não tinha um espaço onde eu pudesse fomentar essa questão da raça. E foi no Sarau Supá Poético que retomei novamente isso. E aí o que aconteceu, né? Nesse período, depois que surgiu o primeiro livro em 2013, de 2013 para cá eu não parei mais de publicar, e vários convites de feiras do livro, de academias, eu faço parte de 2 academias, faço parte de mais de 4 agremiações de literatura, nacionais e internacionais, antologias brasileiras e portuguesas, e a coisa foi avolumando. Tanto que, assim, hoje em dia eu me tornei uma referência na literatura no Rio Grande do Sul. Mas, ao mesmo tempo, eu digo assim que eu sou... a minha trajetória ela não serve de exemplo, porque não é que não serve de exemplo, ela serve de exemplo sim, só que eu me coloco que eu tive um formato de infância que é diferente de a grande maioria da população negra tem com relação a ter condições de estudar sem ter que trabalhar, né? Eu fui trabalhar só depois de formada em farmácia, né? Então, e ao mesmo tempo de conhecer a minha história, desde pequena, a minha história, eu digo, do meu povo, né? Saber que eu não era uma escravizada, saber que existia uma história muito anterior a isso, saber que o Egito fica na África e parece que quando conta a história do Egito para nós é uma ilha distanciada em algum lugar, né? Então, isso fez toda uma diferença, né? Então, hoje em dia, eu sou uma escritora muito respeitada, porque eu também sou assim, eu acho que a gente tem que botar nossa cara preta em todos os lugares. Então, eu recebo convite dos mais diversos, né? A gente tem que saber selecionar, mas eu acho que a gente tem que estar em todos os lugares mostrando o nosso lugar de saber, ou seja, uma das grandes coisas que a gente sempre coloca, né? A gente não tem que ter culpa por ter ascensionado, né? Ou ter chegado num lugar de sapiência e de poder, ou seja, que bom que várias mulheres negras estão chegando nesse patamar e que podem dizer, vocês também podem, venham, né? Então é isso que eu digo muito, eu vou muito escola, vou a muito EJA, feiras do livro, né? E as crianças ficam assim, perguntar quantas escritoras negras vocês conhecem, elas ficam olhando, só tu, e viva ainda, né? Então, na realidade, essa trajetória tem me dado muita alegria por possibilitar que haja um espelho. Só que, assim como diz a Conceição Evaristo, não basta que tenha apenas algumas estrelas ou expoentes com relação a isso, né? Existem várias outras escritoras negras que estão aí que merecem também o seu lugar, o seu espaço, né? E que muitas vezes
por falta de estar no meio social, ou estar no meio acadêmico, ou estar em outros meios que geralmente não são favorecidos à comunidade negra, não são visibilizadas, né? Então, eu acho que é um papel cada vez mais trazer mais dessas escritoras que também tem que ter o seu lugar à luz e não só um pequeno número. Eu queria te interromper um pouquinho. Estava aqui te ouvindo e voltando na memória, né? Eu acho que foi 2014, 2015, quando nós nos conhecemos, e ficou impressa na minha memória uma leitura que fizemos, inclusive um dos meus poemas foi selecionado, não sei se eu te lembro, lá na Feira do Livro de Canoas, e eu me senti assim a pessoa mais importante do mundo, porque eu estava entre essas pessoas, assim, sabe? Eu disse, puxa vida, né? Que bacana. E foi a segunda vez que eu vi a Lilian. Tu falaste dessa tua trajetória não privilegiada, mas, enfim, mais facilitada pela vida, né? Não a forma como a gente tem visto colegas e pessoas amigas. Quais foram os maiores desafios, assim, enquanto mulher, nessa trajetória para entrar no mundo literário, no mundo artístico, no mundo musical e na própria farmácia? Tu encontrasse algum tipo de desafio que te fez perder alguma noite de sono ou não? O desafio é ser a única. O desafio é tu tem que estar sempre mostrando a todo dia que tu acorda e quando tu vai, e tu é gerente do laboratório central da Prefeitura de Porto Alegre, e toda vez que batem na tua sala e perguntam quem é a doutora Lilian Rocha quando tu está sentada na mesa da gerente do laboratório. Então, todo dia tu tem que provar que tu é expert. Ou aquela questão assim que quando vão te apresentar para algumas pessoas em vários setores, eu circulo por muitos lugares da vila até fora do país, tá? Então, na realidade, quando vão te apresentar, em vez de dizer, essa é a Lilian, não, é a Lilian, parará, 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 tem que dar o currículo, como se fosse justificar que tu está naquele meio, ou tu está numa vernissagem. Eu sei ver um negro numa vernissagem, gosta de arte, gosta de escultura, né? Então, a questão é que tu está sempre tendo que provar que tu pode estar ali e que tu faz parte daquele meio por uma conquista tua, e não uma conquista só tua, mas uma conquista que vem de passos que vieram de longe. Eu me interessei a ler porque eu vi os meus pais lendo. O exemplo, né? E deixa eu te perguntar nesse gancho que tu deu aí. Na verdade, é um duplo esforço, né? Porque tu também és mulher e nós todas, enquanto mulheres, sabemos as dificuldades que enfrentamos para sermos reconhecidas, né, nas nossas profissões, em qualquer espaço que nós estejamos. Como é que tu vê isso quando tu coloca na balança essa intersecção gênero e raça? É bem complicado pelo seguinte, né? A gente sabe que no Brasil, não só no Brasil, em todo o mundo, por exemplo, na literatura, né? Praticamente 90% é feito por homens, o mercado editorial, né? 70% de brancos. Então, na realidade, em todas as posições que tu está, ou seja na literatura, ou seja na saúde, tu sempre tem que passar a duas barreiras, né? Primeiro a questão de gênero, né? Que vem sempre na frente, e depois vem a questão de raça, né? E ao mesmo tempo tu tem que sempre estar provando, ou por ser mulher, ou por ser negra, né? E isso cansa, isso chega um momento que tu já tá por aqui, né? Tu tem que estar sempre provando que tu é boa, porque se na realidade se for feito por um homem e branco, ele nunca vai ser questionado que errou alguma coisa. Agora, se tu for mulher e ainda for negra, piorou ainda. Vou dizer, for dar esse cargo para essa criatura, né? Ou seja, as dificuldades se avolumam, né? Então, na realidade, às vezes as pessoas, e também o fato das pessoas ficarem questionando e ao mesmo tempo impressionadas ou querendo te colocar como o ser diferente, né? Sim. Ou seja, então daí tu alcançou esse patamar, não, porque tu é especial, ou porque não, é porque na realidade todos nós temos esse potencial, né? Alguns conseguem com muitas dificuldades e com percalços, mas com a persistência, consegue. Alguns até, mesmo com todas essas condições, muitas vezes até não conseguem, são sabotados, né? Não conseguem chegar ao lugar que lhe é de direito, né?
Então, na realidade, por mais que se faça muitas vezes, não consegue chegar, porque não permitem chegar, né? Como vai chegar, né? A mesma coisa tu sabe na literatura, Denise. A literatura feminina e a literatura negra brasileira é taxada como profetária, ou seja, não é literatura, né? É verdade. Então, a dificuldade para aceitarem a escritora mais vendida no Brasil, com traduzida a mais de 14 línguas, né? Que é a Carolina Maria de Jesus, até hoje tem gente que diz que não é literatura. É claro. Porque não pode conceber que uma mulher que veio de uma favela escreva e que seja traduzida a 14 línguas. Sempre deslegitimando. Fora Paulo Coelho, quem é do Brasil, Ô, Lília, foi 14 línguas. E até hoje tem gente que diz, não, ela conta, é um diário, ela conta a vida dela. Mas, e os sofrimentos, e Clarice Lispector escrevia o quê? Com relação às angústias da mulher, né? As angústias do dia a dia. E a Carolina Maria de Jesus escreveu as angústias dela numa favela. Só que difere é o espaço físico, mas eram angústias, né? Ô, Lilian, nós realmente estamos, nós as mulheres, né, creio que de todas as raças, nós estamos exaustas, e as companheiras negras, como vocês, acho que ainda mais, né, porque é uma dupla exaustão. Assim, se nós pudéssemos ser objetivas, coisa que eu sei que é difícil, porque nós estamos num terreno muito subjetivo, o que a tua experiência nos diz? Que tipo de ação nós, enquanto mulheres, poderíamos empreender para tentar alterar esse estado de coisas, para que não esperemos ainda 100 anos para que as coisas mudem para as mulheres, para que as coisas mudem para as pessoas negras. O que é que nós, enquanto seres humanos, poderíamos fazer de concreto para alterar isso? Tu tem alguma... Eu não tenho, já vou avisando que não. Eu acho que muitas coisas já, claro, são a passos lentos, mas estão sendo modificadas, né? Por exemplo, até um tempo atrás, as histórias que eram das mulheres negras eram unicamente vistas como objeto de estudo, né? Hoje, há cerca de 3 a 4 anos, começaram a dar luz à literatura das mulheres negras, porque foi uma reivindicação nossa, ou seja, parem de nos estudar que nós queremos contar as nossas próprias histórias, né? Eu acho que é uma colocação, acho que é um momento de dar um estanque e utilizar as mais variadas formas de comunicação, que hoje são tantas, né? A pandemia até nos fez perceber o quanto essa potência chamada comunicação nos favorece se a gente souber utilizar da melhor forma possível. E eu acho que é hora de buscar reivindicar e, ao mesmo tempo, vocês que são das leis, né, poder fortalecer de que forma a estrutura de leis possam nos favorecer para que a gente possa estar mais nos meios, ou seja, é 50%, e por que não é 50 a 50? Né? Ou de que forma isso pode ser gestionado para que essas mulheres estejam mais presentes, né? Aqui, por exemplo, eu faço parte do Mulherio das Letras, aqui no Rio Grande do Sul, e o Nacional, que é um movimento que se coloca com relação que as mulheres escrevem e que querem serem ouvidas, e que para isso nós nos juntamos e estamos fazendo um movimento para dizer assim, ó, queremos espaço nas editoras, queremos espaço para que... Se a gente lê os homens, por que os homens não podem nos ler? E eles colocarem apenas que é uma leitura de fone e fogão, e a gente diz assim, não, é uma leitura universal. O que tem de mais universal do que gerar um filho? Ou se não é gerado um filho, tu foi gerado por ele. O que é mais universal do que isso, né? É sair do padrão. Eu acho que chegou o momento que as pessoas têm que se dar conta que esse padrão não mais nos serve, porque ele não tem equidade com relação a todas as outras relações. Então, parar, né, de se dar conta, parar de olhar para esse ser que se diz o padrão universal. O universal não é esse ser, né? O universal, se a gente for olhar, 50% são das mulheres e os outros 50% são os filhos que foram gerados por essas mulheres. Então, na realidade, cabe também às mulheres trazer para si essa responsabilidade. E que filhos são esses que a gente está criando? Né?
Então, o que fazer, na realidade, eu acho que é trazer para si essa responsabilidade e começar a dar cara a tapa, porque a gente tinha muito medo, né? A gente Sim. tinha muito tempo e a gente se escondia porque, na realidade, a opressão se faz constante. Mas se a gente não avançar a essas barreiras, a evolução não acontece, né? Eu acho a mesma coisa dentro do movimento negro, né? A gente diz que não basta ser não ser racista, em ser antirracista, né? Só que também não basta só colocar o slogan, o hashtag na tua página. Isso só não basta. Isso tem que ir além. Para haver uma transformação social, é necessário que as leis que fomentam essa sociedade também sejam transformadas, né? Então, não basta só colocar o hashtag ali. Isso não vai modificar, porque o hashtag vai ser aquele que na outra semana vai ser o hashtag da outra morte, depois da outra morte, depois da outra morte, e isso não muda. O que muda realmente são leis que possam trazer realmente a sociedade o que está realmente acontecendo. Enquanto for dado cesta básica para quem pratica racismo, né, a única responsabilidade que a pessoa tem é fazer uma ação social numa vila ou coisa que o basta, o racismo vai continuar existindo, né? Então não, a questão é se colocar, dizer eu sou contra, eu estou aí na luta por isso, e ao mesmo tempo ir buscar com os órgãos competentes, né, que são vários, desde a questão da justiça até o legislativo, executivo, leis que nos proporcionem ter uma relação mais equânime em todas as relações que nós temos, né? 50-50 é chegar a uma igualdade, que a gente sabe que não existe, mas que a gente não lutar por isso nunca vai acontecer. Eu queria fazer uma observação dessa tua fala, desculpe, Letícia, e depois prometo que me calo. Tu trouxesse outros aspectos que me inquietaram. A questão, por exemplo, do homem, né? O potencial. O homem tem potencial, ele não precisa nem fazer, já está tudo certo, está ok. Quando somos nós que vamos fazer alguma coisa, quando é a mulher que vai fazer, ela precisa provar. Ok. E a legislação? E se nós, ao invés de deixássemos de provar, né, de tentar provar, e passássemos também a errar tanto quanto os homens que estão lá nos espaços que também são nossos, porque eles não estão muito preocupados, eles erram e erram seguidamente. Nós vemos isso não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, né? Quem sabe uma boa ideia seria também que nós tivéssemos essa liberdade de ser simplesmente, enfim, nos colocarmos independentemente dos acertos e dos erros, porque competência nós temos as mesmas. E uma outra questão que eu queria te perguntar, tu falou muito na legislação, concordo plenamente contigo. Entretanto, nós somos um dos países que mais tem leis no mundo. Olhando assim a questão e te ouvindo, eu fiquei pensando aqui, mas será que a gente precisa mesmo de tanta lei? Eu acho que a gente precisaria de leis que garantam, sim, os nossos direitos, né, a vida, a segurança, e essas políticas afirmativas que já estão aí e acho que tem que permanecer até que nós realmente saiamos num lugar de igualdade. Mas será que não é mais pela sociedade que a gente teria que mudar? Porque a sociedade, somos nós que forjamos essas pessoas e reiteramos e replicamos essas práticas, né? O que tu acha disso? Eu acho também a questão do acesso, né? As leis estão aí, mas não chega quem precisa, né? Não chega a mulher que está lá na periferia, que o marido bate a todo instante, e daí quando ela vai na delegacia, ela até faz aquela reclamação, ela volta para casa porque não tem para onde voltar, e daí depois, reiteradamente, ela faz e tem que voltar porque ela não tem onde ficar, e daí acaba sendo assassinada. Então, o acesso existem muitas leis realmente protetivas e de poder ter um formato mais igualitário, mas o acesso a quem realmente precisa não chega, né? E muitas vezes as pessoas nem sabem que existem esses acessos, né? Ou seja, nem sabem que existe a determinada lei que possa lhe auxiliar em alguma coisa, né? A gente esquece que a grande maioria do Brasil está mais voltada, né, na sua população a só sobreviver,
Isso, olha, não digo nem sobreviver, é acordar o dia e passar o dia como der e acabou, né? Então, na realidade, o quanto a gente tem que caminhar ainda, né? O acesso é muito complicado. As leis estão aí, mas as leis estão aí para quem, né? Um exemplo, um rapaz que estava com um pinho-sol está preso até hoje. Enquanto um filho de um deputado que estava com não sei quantos quilos de maconha ou de cocaína, ele pagou a fiança e saiu. Então, as leis existem. Só que o cara do pinho-sol não conseguiu provar até hoje que ele é inocente, né? Então, na realidade, as leis, mas é também o acesso e também a questão de como realizar isso, né? Ou seja, vamos ver o desfecho que vai ter a questão da morte do Miguel, né? Que foi deixada com a patroa da sua mãe e que a criança despencou lá de cima, foi um abandono, né, de incapaz, e ela pagou lá 20 mil e saiu lepta faceira. Então, na realidade, a lei existe, mas será que fosse ao contrário? Ela não teria os 20 mil para pagar com certeza, e mesmo que tivesse, eles talvez nem oferecessem para ela sair, né? Então, na realidade, a lei existe, mas como fazer com que essa sociedade se dê conta que uma sociedade democrática, enquanto ela for racista, machista, misógina, homofóbica, não existe democracia. A democracia é uma falácia. E nós vivemos uma falácia, infelizmente. Com certeza, Lilian, concordo plenamente. E aqui, quando tu fala, exatamente agora há pouco tempo, teve um rapaz que permaneceu preso por furtar 2 shampoos, entende? É uma coisa absurda, mas é preto, é pobre, entendeu? Tem cor, tudo isso faz a diferença. E aqui, quando tu fala a questão de acesso também, me vem à mente uma live que eu participei, que muitas mulheres da periferia disseram que com o auxílio emergencial, a renda delas hoje, durante o período de pandemia, é maior do que num período normal. Então, vejam bem, olha só, olha do que a gente está falando, de R$ 600. Essa é a realidade dessas pessoas. Esse é o acesso que a gente tanto fala, que a gente briga, que acesso é esse? A quem está disponível esse acesso? E isso me toca muito, sabe? Porque essa é a grande realidade da maioria da população brasileira, das mulheres de família, que em sua maioria são mulheres pobres e negras, né? Infelizmente, para nossa tristeza, fruto do nosso período escravocrata. E outra coisa aqui, Lilian, que eu me conformo, quer dizer, na verdade, a minha história é muito parecida com a tua, a questão de toda uma estrutura familiar. Então, dentro da maior parte da população negra, nós somos pessoas privilegiadas, porque nós tivemos acesso ao estudo, a uma educação, não precisamos sair cedo de casa atrás do sustento, da sobrevivência. E aí, só que aí vem aquela questão que tu coloca, né, que a gente sempre tem que provar que a gente é boa, que eu sempre digo que é a taxa negra, né? A gente tem que provar duplamente que a gente é boa naquilo que a gente faz. Duplamente, porque tu não pode errar. Tu não pode errar, senão vão falar, olha ali, ó, olha ali a neguinha que tu colocou. Entende? Então, isso é um peso muito forte que a gente traz por uma questão, simplesmente pela cor da pele e pela questão do gênero. Então, é muito triste. E nós é que, como tu colocaste muito bem, essa responsabilidade dos 50-50 é nossa também, porque somos nós que colocamos esses homens no mundo. Então, nós somos responsáveis por isso e nós somos partes dessa mudança que nós desejamos. Então, assim, ó, eu estou, assim, contemplada com a tua fala maravilhosa, eu já era tua fã, agora mais ainda, já sou tua admiradora, agora muito mais, olha, só tenho a agradecer essas tuas palavras maravilhosas, essa tua exposição maravilhosa, porque com certeza para mim foi um aprendizado de grande valia e poder compartilhar aqui com a gente. Eu fico muito feliz, muito obrigada por poder estar dando um pouco do teu tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigada. Bom, eu também agradeço a tua participação, Lilian,
E ficaríamos horas aqui, né? Porque teremos tantas coisas para conversar. O importante, também queria trazer uma última provocação, porque nós ainda temos 8 minutos e 43 segundos, então vou ser bem rápida para ouvir vocês duas, a Lilian e a Letícia. Eu tenho uma convicção pessoal, e posso estar completamente no mundo da lua, mas eu acho que se a pandemia trouxe algo de bom para o mundo e para o Brasil, é justamente essas oportunidades que nós estamos tendo agora, neste momento, porque nós, mulheres, estamos conseguindo dizer o que nós pensamos. E digo mais, eu tenho para mim, adjudico para mim, enquanto mulher, a responsabilidade de auxiliar a transformar essa realidade que nos incomoda. Há mulheres como nós que incomodam, porque para algumas mulheres, infelizmente, assim, do jeito que está bom. Eu pergunto, vocês vêm dessa mesma forma? E já te agradeço, já me despeço, para que a Letícia, então, depois da fala dela, encerre. Eu acho que é um momento totalmente especial, fora do normal, e que ainda bem que as pessoas conseguiram, o ser humano, ele se ajusta muito facilmente, né? E que eu tenho visto muitas lives de várias mulheres, né? E que tem se colocado na questão da saúde, na questão da política, na questão da cultura. A cultura foi super... com relação à pandemia, parou completamente. As pessoas estão muito preocupadas com isso, né? E afetou de uma forma. Então, ao mesmo tempo, dois setores que eu faço parte, a saúde, né? Eu trabalho em um hospital direto, né? E a cultura foram dois fatores que pararam, e ao mesmo tempo as forças vieram através dos vídeos da família, o meu aniversário foi através de uma live, né? Então, a possibilidade de se comunicar e trazer coisas novas, todo dia tem uma live. Se tu quiser sentar e poder estar com as pessoas, tem formas como, né? E as mulheres estão muito à frente disso. Então, eu acho que proporcionou realmente a pandemia, mas que é algo que vai ficar. Pode acabar a pandemia, mas agora as pessoas se acostumaram tanto com essa expressão, esse tipo de comunicação, que é algo que veio para ficar. Então, eu agradeço, né, muito o convite, a oportunidade, e sou parceira, sempre for necessário, que 50 por 50, né, consiga se efetivar de um formato forte e que as coisas possam acontecer da melhor forma possível, pela equidade sempre, né, de gênero e raça. Eu também, como a Lilian, acredito que muitas mudanças ocorreram durante essa pandemia e muitas coisas positivas, apesar de ter muita coisa negativa para os trabalhadores, pessoal da iniciativa privada, bem difícil, trouxe muitas coisas boas. Essa nossa relação, parece que algumas pessoas a gente conseguiu ficar mais próxima até, porque a tecnologia nos permite isso, e coisas que vieram para ficar, e justamente isso, nós estamos ouvindo muitas mulheres, as pautas femininas estão vindo à tona, tanto na questão de violência doméstica, cultura, em todos os setores, no direito. Então, está sendo muito positivo tudo isso, e com certeza todas essas experiências que estão vindo com a pandemia, elas não são passageiras. Também creio, acredito que elas vieram para ficar, e nós aqui estamos tendo uma mudança, inclusive uma mudança no meio de trabalho. O trabalho nunca mais vai ser o mesmo. Daqui para frente, as relações de trabalho, elas vão modificar fortemente, vão modificar. Então, assim, eu só quero deixar aqui o meu agradecimento mais uma vez à Lilian por estar aqui com a gente hoje. Foi com certeza maravilhoso, a gente poderia ficar muito mais. A minha colega, Denise Ageme, sempre querida e companheira para todas as horas. E mais uma vez aqui ratificando os pilares do nosso movimento independente 50-50, advogadas gaúchas, que são gênero, raça e etnia. Nós queremos igualdade nesses 3 pilares, e esses são os nossos objetivos. Queremos muito contar contigo, Lilian, e também com todos que estiverem juntos com a gente nessas causas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.